casal de vizinhos foi na nossa casa para poder tentar fazer amizade, conhecer, saber quem que eram os novos vizinhos. Naquele dia, eles convidaram os meus pais para poder beber, os meus pais aceitaram. E a casa do outro, fazendo churrasco, bebendo, maior alegria. Esses vizinhos têm um casal de filhos. A gente ficou amigos assim muito rápido também. Na velocidade que os nossos pais ficaram amigos, a gente também ficou. Daí passou mais ou menos uns 8 meses, quando a vizinha perguntou assim pra mim se eu já tinha madrinha. E eu falei que não. E ela falou assim, então não poderia ser a sua madrinha? Eu falei, óbvio que pode, né? Eram os meus padrinhos. Eu e a Letícia, a gente estudava na mesma escola, só que tinha um problema. Na escola, ela era muito diferente, ela parecia outra pessoa, sabe? Ela era grossa, ela me maltratava na frente dos amigos. Eu lembro que teve uma vez que eu fiquei 2 dias seguidos, indo atrás dela no recreio, tentando conversar, sabe? Tentando conversar, até que eu desisti. Já que ela não queria, eu falei assim, também não sou besta não, parei de ficar indo atrás dela no recreio, na escola, né? Nisso, passou um tempinho, entrou um menino na minha sala, porque a Letícia não era da minha sala, que eu vou chamar ele e perguntou assim, Bruna, você não tem uma amiga sua pra apresentar pra mim, não? E eu, gente, não vi maldade, falei assim, tenho, só que ela não é aqui dessa sala e também a gente não é muito íntimo aqui na escola. Fora da escola, é minha melhor amiga. Ele falou assim, não, eu quero me apresentar a ela e tal. Eu fui e apresentei a Letícia pra ele. E eu morrendo de medo dela achar ruim, porque como ela era ciumenta, falei assim, a Letícia vai brigar, vai mandar eu parar de falar com ela, sabe? Ficou de boas, beleza. Passado o tempo, gente, e esse casal tem uma filha que é 1 ano mais velha que eu e a Letícia, que eu vou chamar ela aqui de Cláudia. O meu pai, que conheceu eles primeiro, meu pai pegou eles e apresentou para os meus padrinhos e virou uma família. Vou falar outro, de fazer almoço, de sair. Nossa, foi uma época boa, sabe? Era muito boa a nossa amizade. Então, assim, eu, a Cláudia e a Letícia viramos o trio parada dura no nosso bairro, sabe? Uma na casa da outra, final de semana na casa de uma, final de semana na casa de outra. Porque eu não estudava na mesma escola que a gente, só que a Cláudia, ela já conhecia o Roberto, mas a gente não sabia. Quando foi um dia, a gente foi pra praça pra poder tomar tererê e o Roberto passou e cumprimentou a gente. Nisso eu olhei pra Cláudia e falei, parece que eles se conheceram numa festinha, sei lá, alguma coisa do tipo. Ai, gente, eu tava esquecendo de contar um detalhe. Mas eu tava desenvolvendo um sentimento muito grande por ela, sabe? E aquilo era diferente pra mim, porque eu nunca tinha sentido nada por uma menina, nunca tinha sentido... Voltando à história. Um dia, a Cláudia chegou em mim e falou assim, Bruna, eu posso te contar um segredo? Eu falei assim, claro, né, amiga? Até hoje você não confia em mim? Ela falou assim, eu tô gostando muito do Roberto. Eu falei, nossa, que... Tem uma semana mais ou menos que a Letícia me contou que ela gosta do Roberto. Então, assim, não tem como eu ficar com ele. E outra coisa, eu quero te pedir, por favor, pra você não contar de jeito nenhum pra Letícia que eu também gosto dele, tá? Gente, ela me fez prometer. Eu falei, não, amiga, pode ficar tranquila. E eu não sei por qual motivo, um dia o Roberto chegou na Letícia e falou assim pra ela deixar ele e a Cláudia em paz, deixar os dois namorar, porque um tava afim do outro e tal. Eu não sei o porquê que ele chegou nesse ponto de falar isso, né? Mas tipo, como se a Letícia estivesse atrapalhando o namoro, sabe? Ele virou pra ela e falou assim, provavelmente sim. Gente, a Letícia veio com tudo pra cima de mim na escola, que eu tava deixando ela fazer papel de besta. Eu, amiga, a Cláudia me pediu segredo, a Cláudia também é minha amiga, o que que eu ia fazer, sabe? Eu tentando explicar pra ela, mas ela não quis nem saber e nem olhou pra minha cara mais, cortou a amizade comigo. E aí, mas sem falar com a Letícia não dava, até porque, gente, quando eu olhava pra ela, eu morria de saudade da nossa amizade, sabe? Sempre me fez falta. A minha madrinha, que nunca foi besta, nunca foi boba, lá em casa mais, o que aconteceu entre você e a Letícia? Eu fui e contei pra ela, tipo, contei todo o rolê, sabe? Que uma gostava dele, que a outra também, mas, né, respeitou a nossa decisão, a decisão da Letícia, afinal. Como a Letícia não estava falando comigo mais, eu acabei me apegando muito ao Roberto e à Cláudia, que nessa altura estava ficando ou namorando, sei lá. Chegou lá, a gente estava numa roda de amigos, tinha muitos amigos mesmo, a gente estava bebendo, estava curtindo, sabe, um show bacana. E como o Roberto já confiava demais em mim, ele veio reclamar sobre a Cláudia, né? Estranha demais. A Cláudia, ela quer ficar comigo só se for escondido. Eu não queria ficar me escondendo das pessoas, porque a gente não tá fazendo nada de errado. Eu queria ficar na frente de todo mundo, eu queria assumir, andar, ajudar a gente a resolver isso aí. Eu falei, não, vou ajudar sim. Só que nisso, eles saíram da roda e foram juntos buscar a batida. E ficaram um tempinho pra lá. Nisso, a Cláudia e o Roberto. Quando eles voltaram, eu fui toda empolgada, falei assim... Oi! Não.
Não tem jeito. A Cláudia falou assim pra mim que não vai ficar comigo na frente da vida assim, ou senão não tem conversa. E ele tava super pra baixo, sabe? Nisso ele me chamou pra ir no banheiro com ele. A gente foi conversando. Chegando lá, ele entrou, eu fiquei do lado de fora, obviamente. A gente continuou conversando. Só que na hora da gente voltar, ao invés da gente passar no meio da multidão, né, do jeito que a gente tinha feito quando foi pro banheiro, não. A gente resolveu dar a volta por trás do palco, onde quase não tinha movimento. Nisso ele pegou na minha mão. No que ele pegou a minha mão, eu falei assim, tá cuidando de mim. Porque eu já tava bem zureta, eu já tinha bebido bastante, né? Meu amigo, tá, passou entre dois ônibus, tipo, tinha dois ônibus parados atrás do palco. E Alberto me parou, assim, parou de frente em mim e me beijou. E eu retribuí o beijo. E quando a gente parou de se beijar, que a gente olhou, a Cláudia estava parada, olhando. Gente, eu juro a vocês, pareceu uma cena de um filme. Ela estava com uma flor na mão, que o Roberto tinha dado para ela naquela festa, e ela deixou aquela flor cair, e parece que eu vi aquela flor caindo em câmera lenta nessa festa. Ele foi pra cima do Roberto, falando assim que o Roberto era um sacana, que ele tava se aproveitando de mim só porque eu tinha bebido demais, tava bêbado, os dois começaram a brigar, e foi briga feia mesmo, de ter que entrar pra poder separar. Nisso eu corri atrás da minha amiga, sabe, meu coração acelerado.